Vamos então olhar para o último assunto desta noite e é seguramente a União Europeia que apertou a rede de sanções à Bielorrússia. Acontece que a União Europeia pretende também, de alguma forma, alinhar as sanções à Bielorrússia com as aplicadas à Rússia. Como é que olha também aqui para este novo pacote de sanções, se é que assim podemos aqui considerar, que vem sendo aplicado? A Bielorrússia já está sob sanções, mesmo até antes dessa operação militar especial da Federação Russa, porque com as eleições presidenciais de agosto de 2020, que não foram reconhecidas pela União Europeia, foi sancionada, não é, por repressão sentida ou vista aos elementos da oposição que, grosso modo, vivem exilados em vários países europeus. E depois, em função disso, em função dessa operação militar especial, não é, pela aproximação que existe, natural, histórica que existe entre a Bielorrússia e a Rússia, também apanhou pela tabela as sanções que foram impostas à Federação Russa. Por exemplo, nesta altura das sanções constam que 5 bancos belorussos estão fora do sistema SWIFT. Consta que a Bielorrússia não pode beneficiar dos fluxos de euros para o seu país e também, não é, há uma restrição de intercâmbio comercial entre si e os países da União Europeia. Uma das respostas que o presidente bielorrusso encontrou foi ter renunciado a um acordo de partenariado em 2021, mas as sanções continuam e enquanto, não é, a União Europeia perceber que a Bielorrússia continua ligada à Rússia, bem, a União Europeia vai perceber que ela precisa de ser cada vez mais, não é, sancionada para evitar que, não é, haja riscos que naquela janela de intercâmbio comercial que existe entre si, entre a União Europeia e a Bielorrússia, possa haver, não é, a passagem de algumas mercadorias ou bens da Bielorrússia para a Federação Russa. E também dizer aqui que, não é, do ponto de vista prático, não só a Bielorrússia representa o risco de violação das sanções russas, também existem outros países que não é Bielorrússia, que andam sob mira da União Europeia, porque registraram nos últimos 2 anos o aumento de importações de bens que não faziam antes desta operação militar especial, e a União Europeia entende que, muito provavelmente, esses bens depois vêm revendidos, não é, para o mercado da Federação Russa. Mas, como vimos também há dias, há também outros países que até fazem parte da própria União Europeia que também, muito provavelmente, não é, não seguem à risca as sanções contra a Federação Russa, porque, como foi noticiado, há uma empresa russa, há um site russo que terá identificado, não é, buracos ou furos que permitem que a Federação Russa continue a importar bens diretamente a partir dos mercados da União Europeia. Enfim, é um trabalho difícil, árduo, porque enquanto grosso número dos países da comunidade internacional não participarem das sanções, existirá sempre o risco, não é, de que essas sanções não sejam de todo cumpridas pela Federação Russa. Enfim, agora, se a Bielorrússia, com essas sanções, estará cada vez mais apertada, também temos que esperar para ver, porque, como dissemos ontem, muitos destes países sob sanções depois encontram até formas de fomento de produção interna, não é, de consumo de bens de produção interna, não é, o que até tem efeitos bastante positivos ao nível da sua economia, da produção interna, do consumo interno, e até reduz-se aqui, não é, as necessidades de importação dos bens que antes faziam.
há dias também, por exemplo, o governo russo terá decidido ou ordenado que os oficiais ou os funcionários públicos do Estado russo comecem a utilizar viaturas de fabrico russo. Quer dizer, há este risco que, colocando um país sob sanções a longo prazo, depois este país possa ter capacidades internas, né, de produção de bens de que necessita e, de consequência, limitar os efeitos das sanções que lhes são impostas.